Olá a todos, meu nome é Felipe Ornel, sou psicólogo, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a doença de Alzheimer. Esse foi o tema que nós discutimos na semana passada, aqui no Previne Saúde Mental. É uma condição bastante preocupante, que a prevalência vem aumentando drasticamente em todo o mundo, e ao mesmo tempo em que muitas pessoas se preocupam e buscam orientações a respeito dessa doença, ainda existe uma super desinformação e uma dificuldade diagnóstica. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Dr. Williams Borelli. Ele é médico pela PUC, é doutor em Ciências Médicas pela PUC, membro do Instituto do Cérebro, residente em Neurologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, tem uma super experiência na França, em Nova York, enfim, estudando fatores relacionados à cognição, ao processo de envelhecimento. Então, muito obrigado por ter topado conversar um pouquinho com a gente, Williams. Eu que agradeço o convite, Felipe. Estou à disposição sempre. Vamos falar um pouquinho sobre o Alzheimer, então. Para começo de história, o que é o Alzheimer? As pessoas têm uma ideia de que o Alzheimer consiste na perda de memória, o que é, de fato, uma das principais características, mas como é que tu definiria essa condição? Então, a doença de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa que afeta principalmente cérebro e pessoas de maior idade. O conceito da doença de Alzheimer, ele está sempre em constante atualização, né? A gente sempre tenta entender um pouquinho melhor essa doença, porque ela parece estar muito frequente, apesar de muito pouco diagnosticada, né? No mundo inteiro tem se discutido muitos critérios diagnósticos e a presença dela, principalmente porque ela parece estar muito frequente, né? Um dos grandes problemas, né, Felipe, que a gente vê é que os idosos, eles geralmente começam com esquecimento, o que não é muito valorizado, e aí isso vai progredindo até então chegar a um estágio demencial. Muito interessante isso que tu coloca, porque é muito frequente a gente observar nos familiares dos pacientes, enfim, aquela frase clássica, né? Não, isso é normal da velhice. Como é que a gente diferencia quando esse esquecimento normal da velhice passa a ser patológico? Aí não só para a doença de Alzheimer, mas para outras demências também. Então, essa é a grande pergunta que a gente faz, né? O nosso objetivo como médico, como profissional da saúde, é identificar o mais cedo possível a doença de Alzheimer para então começar o tratamento. Mas agora, como diferenciar o que é o envelhecimento normal do patológico, né, da doença mesmo? Assim, existem alguns sinais de que o esquecimento ele não é normal da idade. Por exemplo, esquecer panela no fogo, esquecer chaves, esquecer onde ficou o celular. Muitas coisas elas podem passar desapercebido e podem não chamar atenção, mas quando isso começa a ficar frequente, isso começa a impactar o dia a dia, isso começa a trazer preocupação para os familiares, bom, isso aí é um sinal que tem que buscar ajuda. E principalmente quando isso começa a colocar em risco, né? Pode ser dirigindo, pode ser com panela no fogo, que nem eu falei, né? Existem alguns sinais que têm que ser levados mais a sério e existem alguns testes que a gente faz no consultório mesmo para saber se isso é normal ou não. Então é muito importante buscar uma avaliação em primeiríssimo lugar e ser muito, muito sensível a isso. Qualquer sinal busca uma avaliação. Se a gente pensar em Alzheimer, a gente tem fases da doença, né? Tem alguns pesquisadores que falam em 3 fases, outros em 4, já vi alguns estudos falando em 7 fases, especificando elas também. É possível um diagnóstico precoce e mais do que isso, o tratamento dessas pessoas, o diagnóstico precoce, ele consegue, a gente sabe que não tem cura, né? Mas ele consegue retardar o aparecimento da doença? Como é que é esse processo? Então, o diagnóstico precoce depende muito do quão precoce a gente fala, né? O ideal é quando se tem algum esquecimento já se ter avaliação. Hoje em dia, o que a comunidade científica faz é buscar o quanto antes o aparecimento dessa doença para então se tentar novas drogas para evitar que a doença progrida. Então, que nem tu disse, não existe tratamento, não existe uma cura, né, para essa doença, e o tratamento disponível, ele só ajuda a diminuir a progressão da doença. O tratamento disponível, ele não para a doença e ele não retorna ao estado anterior. Então, o mais precoce que a gente consegue pegar é com o início dos esquecimentos. Antes disso,
é muito difícil, né? Existem alguns critérios biológicos que a gente consegue medir pelo cérebro com exames de imagem avançados, mas que ainda não são disponíveis para diagnóstico clínico, só a nível de pesquisa. Que interessante. E na prática clínica, quais exames a pessoa procurou? O geriatra, o neurologista dela? Existe algum exame que ele está disponível clinicamente para fazer esse diagnóstico hoje? Então, o diagnóstico ele é essencialmente clínico. A gente pega pelos sinais e sintomas e a partir disso a gente faz alguns exames para excluir algumas causas orgânicas, como problemas em vitaminas, em tireoide, outras doenças que possam causar esquecimento. E geralmente se pede também um exame de imagem do cérebro, né, uma tomografia ou uma ressonância. E isso é um dos indicadores que pode sugerir ou não a doença de Alzheimer. Mas esses marcadores cerebrais, eles podem ser genéricos também a outras condições ou existe algum parâmetro específico? Existe alguns sinais do exame de imagem que são típicos da doença de Alzheimer, como atrofia de uma área bem no meio do cérebro que chama hipocampo. Né? A área do hipocampo ela é responsável por adquirir novas memórias. Então, quando essa área está afetada, isso é um sinal típico da doença de Alzheimer. Muito interessante. Quando a gente fala em diagnóstico precoce, estamos falando de idosos de que idade? Quando é que a doença é considerada precoce? Então, a gente usa um critério de 65 anos de idade e depois dos 65 anos ela começa a ser atípica, né? Típica, eu digo, é o esperado que a doença se desenvolva depois dos 65 anos, mas antes disso, quando se tem um prejuízo de memória, quando se tem esquecimento, daí ela é considerada precoce, quando diagnosticada antes, né? E, consequentemente, com uma progressão mais rápida. Daí depende muito do tipo da patologia, né? Porque aí começa a ficar um pouco misto. Antes dos 65 anos, existem vários outros pontos e sinais que devem ser buscados. Retomando um ponto que tu trouxeste antes, é muito comum em pacientes com depressão, por exemplo, a gente observar a perda não, mas observar algumas dificuldades cognitivas de esquecimento, enfim, ou mesmo de orientação. Tens observado que é comum a confusão diagnóstica entre outras patologias, falaste de disfunções na tireoide, enfim, mas também de psicopatologias, de tanto familiares quanto próprios profissionais da saúde minimizarem os sintomas ou atribuírem a outras condições? Sim, muito, muito. Isso é muito frequente. Existem pacientes que têm depressão e são confundidos com Alzheimer e vice-versa. Pacientes que têm Alzheimer e são confundidos com um quadro depressivo. Na verdade, esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que abordar quando o paciente vem no consultório, né? Ver se não tem algum quadro depressivo atrás disso. E isso é muito comum, Felipe, muito comum mesmo. Assim, acho que 30% dos pacientes são encaminhados ao ambulatório de neurologia cognitiva, né, do Hospital de Clínicas. Esses 30% de todos os pacientes, eles têm um transtorno depressivo. E não é devido à doença de Alzheimer, o esquecimento deles. E é muito bom que seja isso, pelo fato de ser tratável, que a gente consegue dar um tratamento bom e reverter esse quadro de memória. Transtorno depressivo, tu diz, sem ser comórbido com a doença de Alzheimer. Exato, um transtorno depressivo causando o esquecimento, como causa base do esquecimento. Muito, muito interessante. Uma outra pergunta que eu acho que é relevante também para quem está nos assistindo é no projeto do teu doutorado, Super Idosos, que eu acho uma coisa fantástica, porque existem muitos estudos falando de questões específicas do Alzheimer, e tu e todo o teu grupo de pesquisa, logicamente, caminharam por uma outra linha para avaliar pessoas que estão ao contrário do Alzheimer, né, que tem uma super memória, super funções cognitivas para a idade. Queria que tu falasse um pouquinho disso para a gente. Então, esse tema eu adoro, né, Felipe? Assim, na verdade, a abordagem dos superidosos, ela veio como contraponto ao estudo da doença, né? Ao invés de estudar a doença, que tem se mostrado muito frustrante, né, sendo que 99% dos estudos da doença não estão trazendo novas drogas que funcionam, a gente decidiu, então, estudar o envelhecimento saudável, ou também chamado de bem-sucedido. Os superidosos, por definição, são idosos de 80 anos ou mais que conseguiram manter a sua capacidade cognitiva com o passar do tempo.
E a O gente quis sonho de entender, todos nós. é o que a gente espera, né? E ver qual foi o segredo deles. Como que eles chegaram nos 80 anos ou mais com uma mente muito boa, com uma memória muito acima da média para a idade deles. E a gente vasculhou vários pontos, assim, tanto de hábitos de vida, quanto de scores cognitivos e de neuroimagem, de o que tem de diferente no cérebro deles, que permite eles serem tão bons. E a gente chegou, assim, foram várias conclusões, mas a gente viu que o nível de patologia cerebral deles é idêntico a idosos que não são superidosos, mas eles têm uma área específica do cérebro que chama cíngulo anterior, que ela tem uma função maior em comparação com idosos normais. E a gente acha que essa área, ela é responsável, ou pelo menos muito intrinsecamente ligada à capacidade de memória deles. Muito, muito, muito legal. Eu sou muito fã desse projeto e dos artigos que vocês publicaram, enfim. Para nós nos encaminharmos para uma finalização, assim, comórbido ao Alzheimer, quais as principais condições e quais são os fatores de risco? A gente consegue identificar hoje fatores de risco de hábitos de vida, enfim, que poderiam ser modificáveis para a progressão da doença ou para o aparecimento precoce? Sim, sim. Na verdade, hoje em dia, tem uma linha de estudo que é exatamente só sobre isso, sobre quantos por cento dos pacientes com doença de Alzheimer seriam preveníveis. E, assim, sobre comorbidades, a gente tem muita comorbidade neuropsiquiátrica junto com a doença de Alzheimer, né? A gente sabe que quem tem doença de Alzheimer desenvolve depressão num estágio posterior. Ou depressão, ou transtorno de ansiedade. Isso é muito comum. Agora, de fatores de risco, tem vários fatores de risco identificados que podem ser preveníveis. Eles conseguem prevenir até 40% dos pacientes com doença de Alzheimer, né? Ou seja, é quase metade. É uma porcentagem muito grande que a gente tem que se atentar, né? Dos fatores de risco, o principal é cuidar a pressão arterial, cuidar a diabetes, cuidar a audição. Isso é uma coisa que é muito importante, mas idosos que não estão escutando bem, eles têm um risco de 2 a 3 vezes maior de desenvolver doença de Alzheimer. O que se teoriza é que, não escutando bem, eles se fecham no mundo e ele não consegue mais o contato. E aí isso leva a vários outros processos patológicos cerebrais. Outra coisa importante é fugir da poluição. Isso está mostrando também que a poluição do ar, ela vai afetando o pulmão e, consequentemente, afeta todas as artérias, enfim. Isso leva a doença de Alzheimer. Fazer exercício físico, cuidar da alimentação, estimular o cérebro. Acho que essas são as dicas que eu dou para manter o cérebro saudável e evitar a doença. Tabagismo e consumo de álcool frequente também estão bastante relacionados, né? Exato. O uso de qualquer tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita, ela vai prejudicando os vasos cerebrais e vai contribuindo para aumentar o lixo cerebral, né? A patologia do cérebro. Uma última questão, assim, se a gente for pensar em reserva cognitiva, tem diversos estudos falando que quanto melhor a tua reserva cognitiva, quanto maior a tua reserva cognitiva, talvez isso possa interferir na progressão da doença. Isso é fato? Como é que tem se olhado para isso atualmente? Sim, isso é fato. O que os estudos mais recentes mostram, assim, o conceito de reserva cognitiva, ele é um pouco recente, ele é de 92, e cada vez vem se comprovando mais essa teoria. O que se sabe da reserva é que quanto mais recursos neurais tu tem, ou seja, quanto mais se estimula o cérebro, mais tu cria uma poupança neural, que vai sendo utilizada quando a patologia do cérebro vem. Ou seja, isso é uma interação complexa entre o quanto tu criou de reserva e o quanto de doença que o teu cérebro tem. Então, se tu tem uma doença muito grande, mas tu tem uma reserva muito grande, tu tá mais protegido do que uma pessoa que tem uma reserva menor. Então, sim, isso é verdade, e durante toda a vida, o que a gente vai estudando, ou exercitando o cérebro, ou através de um trabalho que exige mais do cérebro, isso vai te protegendo contra a patologia que pode vir depois. Muito interessante. Eu estava pensando aqui que possivelmente a gente tem alguns mediadores aí também, né? Se tu tem uma reserva cognitiva muito alta, mas tu tem um quadro psiquiátrico comórbido, diabetes descompensada, alcoolista, tabagista, não faz exercício, talvez isso também interfira nessa poupança. Exato. Ela é física, né?
ela é física, essa poupança ela existe a nível de neurônios. Então, tudo que tu fizer durante a tua vida vai afetar ela positivo ou negativamente. Fazer exercício, fumar, beber, enfim, tudo vai afetando o cérebro e a gente paga o preço depois, né? Muito interessante, mas muito triste, né? A gente está conhecendo muitas doenças que estão bem estabelecidas, enfim, a gente não conhece exatamente qual é o mecanismo fisiopatológico, o tratamento, nas próprias questões psiquiátricas é assim, e isso é difícil para nós, enquanto profissionais da saúde, também olhar para isso que a gente conhece pouco e com opções de tratamento também, de compreensão de tratamento limitadas, né? Exato. Isso, na verdade, esse é o nosso grande estímulo para a pesquisa, né? E a importância da pesquisa para a gente conseguir fazer o diagnóstico mais cedo e conseguir achar tratamentos que ainda não existem. Falando em pesquisa, no Brasil a gente tem uma estimativa exata de quantas pessoas convivem com Alzheimer atualmente? Então, essa é uma ótima pergunta. A gente não tem essa estimativa ainda. Grande parte porque existe um subdiagnóstico, né? Uma subidentificação da doença de Alzheimer no Brasil. Muito dos pacientes com doença de Alzheimer, eles são tidos como esquecimento normal da idade, o que não é. Acho que uma das dicas, assim, uma das ideias que eu queria deixar hoje é de ter esse senso de que o esquecimento ele não é normal da idade. E a gente tem que ter noção disso para conseguir diagnosticar e para conseguir saber quantas pessoas têm a doença no país. Assim a gente consegue criar políticas públicas, a gente consegue intervir melhor e dar um suporte melhor para esses pacientes. Ressaltando quanto a pesquisa é importante para a gente conseguir direcionar verbas, enfim, e esforços Exato. em políticas públicas, né? Para uma condição que se estima que esteja crescendo muito no mundo, como Alzheimer. Agora, para finalizar mesmo, assim, quais seriam os critérios? A família está com uma pessoa idosa que está observando alguns esquecimentos, quais sinais, quais sintomas tu indicaria que fossem observados e que, se estiverem alterados, essa pessoa precisa buscar um neurologista? Esquecimentos frequentes, seja ele com objetos, seja com datas, seja com eventos. Esquecimentos imediatos de memória imediata, recente, do que foi falado há poucos minutos, ou esquecimento de elementos autobiográficos, da história de vida, de memória não verbal? Eu diria para qualquer tipo de esquecimento, Felipe, porque às vezes a gente acha que é só uma coisinha ali, mas tem uma base embaixo que a gente ainda é mais difícil de perceber. Né? Então, qualquer tipo de esquecimento, seja ele para evento autobiográfico, para eventos futuros, seja para planejamento, qualquer mudança que note em relação a isso, é bom ter uma avaliação. E mesmo se não for, essa avaliação vai servir de base para umas próximas avaliações e saber se isso está descendo ou não. Né? Eu acho que do esquecimento, em primeiro lugar. Segundo, seria alterações de comportamento, nota que tem alguma coisa estranha, colocar roupa que não usava, ou mudar um pouco a análise dos fatos, isso também chama atenção, porque é algum dos sintomas de doença demencial. E bom, em estágios mais avançados, daí quando esquece mesmo onde o filho mora, ou não reconhece algumas pessoas e tal, mas aí já fica um pouco óbvio, né? Até estágios em que a pessoa começa a esquecer como se alimentar, né? Exato. Enfim, coisas muito básicas. Muito legal a nossa conversa. Acho que tem um último apelo, né? Acho que dá para chamar de apelo, que é a questão do diagnóstico precoce. Né? No Brasil, a gente tem isso em todo mundo, ainda em 2018, a Comissão Lancet, ela denunciou que os serviços para a saúde mental, eles têm uma qualidade que é inferior a serviços para a saúde clínica, né? Que eles têm menos investimento, isso em todo mundo, não só no Brasil, embora a gente tenha notado nas últimas décadas um aumento grande do número de serviços e do próprio investimento em pesquisa, em clínica, em inovação, ainda é muito inferior a algumas outras condições médicas, né? Porque muitas vezes as pessoas negam as questões relacionadas à saúde mental, e aí trazendo também o Alzheimer, que é uma condição física, né, mas que tem aspectos que envolvem a saúde mental e que as pessoas tendem a negar, né? Muito, e aspectos da família, né? Porque o paciente com Alzheimer, às vezes, ele não se dá conta disso, mas a família mesmo é quem tá junto, quem percebe, quem
dar maior suporte. E que muitas vezes nega essa condição e quando até o último momento, né, onde não é mais possível fazer muita coisa. Então acho que fica aí o apelo para o diagnóstico precoce. Está notando alterações na memória, no comportamento, né, do idoso, direciona para uma avaliação com um geriatra, com um neurologista, enfim, para poder fazer os direcionamentos. Gostei muito do nosso papo, acho que vai ser super interessante. A gente começou a discutir esse elemento na semana retrasada, nós deixamos uma dica de filme, Viver Duas Vezes, espanhol, tu deve ter assistido. Já conheço, muito bom esse filme. Fantástico, né? Ele mostra todas as fases do Alzheimer. Na semana passada nós deixamos um artigo aqui no site do Previne também. Então fechamos agora com chave de ouro. Muito obrigado pela tua participação, acho que vai ser muito interessante para as pessoas que estão assistindo, enfim, para conseguirem compreender essa doença e também prestarem atenção em alguns sinais e sintomas e encaminhar o processo de diagnóstico e tratamento. Ah, perfeito, eu que agradeço. Eu queria deixar também uma sugestão de filme, além desse que tu comentou, mas tem um filme agora que saiu, que é Meu Pai, também. Fantástico. Doença de Alzheimer vista pela perspectiva do doente. Então, isso também vale muito a pena. Muito eu agradeço legal. muito a conversa, espero que tenha contribuído aí. Te esperamos aqui em outras vezes. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.